Quando se fala em Metal Gear, muitos lembram logo de espionagem, soldados furtivos, robôs gigantes e confrontos épicos. Mas para quem se aprofunda um pouco mais na franquia, logo percebe que ela é muito mais do que uma série de jogos de ação. Ela é uma crítica feroz ao estado atual do mundo, principalmente no que diz respeito à manipulação política, ao complexo industrial militar, à hipocrisia das superpotências e ao eterno fantasma da guerra nuclear. A grande força de Metal Gear está na sua capacidade de usar a ficção como um espelho. Kojima nunca escondeu que sua intenção era provocar desconforto, questionar valores e mostrar como o mundo real, por trás da fachada das democracias e tratados de paz, é repleto de jogos sujos, decisões frias e interesses ocultos. Desde Metal Gear Solid 1, somos apresentados a uma realidade onde a guerra não é um evento extraordinário, é um negócio contínuo. As nações, corporações e agências que aparecem no longo dos jogos operam sobre uma lógica que o conflito é mais rentável do que a paz. O conceito de complexo industrial militar não foi inventado pela franquia, é claro. Ele é real e foi denunciado já em 1961 pelo então presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, que alertava que a indústria da guerra estava crescendo demais, com influências demais, e que isso poderia colocar em risco a própria democracia. Kojima então pega essa ideia e a leva ao extremo. Em Metal Gear Solid 4, por exemplo, o mundo já nem disfarça mais. A guerra virou economia formalizada, com soldados contratados por corporações, países usando frotas de PMCs, que no caso seriam as empresas militares privadas, e o combate sendo regulado por sistemas automatizados. O conflito virou commodity. Quanto mais guerra, mais lucro. E nesse cenário, a paz se torna um obstáculo comercial. Outro pilar narrativo e temático da franquia é a crítica ao modo como as grandes potências e suas agências controlam o mundo nos bastidores. Em Metal Gear Solid 2, por exemplo, aprendemos sobre os Patriots, uma organização secreta que manipula a informação global e define o que a sociedade deve ou não saber. Esse conceito, embora fictício, é uma crítica clara ao controle midiático e à censura velada que muitas vezes ocorre em governos reais. E mais do que isso, a série constantemente aponta que as guerras são fabricadas. As tensões entre países não surgem do nada, mas sim de interesses estratégicos, econômicos e políticos. Conflitos armados são iniciados por motivos que quase nunca são revelados ao público. A justificativa oficial é sempre diferente da verdade. A série também aborda o conceito de nações falsas, como Outer Heaven e Zanzibarland, que surgem como resposta ao sistema vigente. Elas representam o desejo de criar um território livre da manipulação das superpotências, mas que paradoxalmente acabam se tornando tão autoritários e perigosos quanto aquilo que combate. A ideia aqui é simples e cruel: qualquer poder concentrado, por mais idealista que comece, tende a se corromper. Um dos temas mais proféticos de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, é o papel da informação. Lançado em 2001, o jogo antecipa questões que hoje estão no centro do debate público, como fake news, bolhas de informação e manipulação de dados. O jogo apresenta um mundo em que os Patriots decidem quais informações devem ser salvas ou descartadas, e não por malícia explícita, mas por uma lógica fria. A sociedade não é capaz de lidar com o excesso de dados e precisa ser guiada para manter assim a estabilidade. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context. The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Vivemos em uma era que somos bombardeados por informações 24 horas por dia,
mas temos dificuldades de filtrar o que é verdadeiro. A ideia de que há entidades, sejam governos, empresas ou algoritmos, decidindo o que vemos ou não e moldando nossas opiniões, é mais real do que nunca. Talvez o tema mais recorrente em toda a série seja o terror das armas nucleares. Quase todos os jogos envolvem algum tipo de plano para construir, roubar ou usar uma ogiva nuclear. Mas Metal Gear não trata a bomba como uma ameaça típica de ação. Ela é sempre mostrada como algo silencioso, sujo, desumano. A ameaça nuclear é abordada com uma seriedade que foge do espetáculo comum. Não se trata de criar destruição pela destruição, mas sim de demonstrar o peso psicológico e político que essas armas representam. A simples existência de ogivas nucleares já é um risco, porque ela cria um equilíbrio de poder instável baseada no medo mútuo, a famosa doutrina MAD, Mutually Assured Destruction. Há até momentos em que o jogo te obriga a refletir diretamente sobre o seu papel como jogador. Você que está ali controlando os soldados, matando inimigos, completando missões, está mesmo lutando por uma causa justa? Ou está só seguindo ordens dentro de um sistema maior do que você? No fim das contas, o inimigo em Metal Gear quase nunca é o vilão clássico. Raramente é um sujeito malvado com um plano de dominação mundial. O verdadeiro inimigo é o sistema de poder, de manipulação, de controle, de guerra. Um sistema que não precisa de rosto para funcionar, que sobrevive à queda de governos, à morte de líderes, à destruição de armas. Ele é intangível, mas onipresente. E é isso que torna a mensagem de Metal Gear tão poderosa. Você pode até mesmo vencer a batalha, mas a guerra continua, porque ela não depende só de armas, ela depende de como o mundo funciona e de como as pessoas aceitam esse funcionamento como normal. No fim, Metal Gear não está só falando sobre política ou guerra, ele está falando sobre você, sobre nós, sobre a humanidade e nossas escolhas. É uma franquia que te desafia a pensar em quem você confia, o que você acredita, quais verdades você consome todos os dias sem questionar, o que você está disposto a fazer em nome da paz. Será realmente que a paz existe? Mais do que entreter, Metal Gear existe para incomodar, e isso em tempos tão saturados de conteúdos vazios é realmente um mérito raríssimo. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing.